Vamos começar falando um pouquinho, quando a gente fala em HIV, né, o síndrome, o HIV é a abreviatura do nome do vírus, né, que é o vírus da imunodeficiência humana. O certo seria a gente falar síndrome da imunodeficiência adquirida, né, ou SIDA, ou AIDS, mas acaba-se que a gente chama de uma forma mais popular HIV. Os primeiros casos que foram reconhecidos foram na década de 80, lá nos Estados Unidos. 5 jovens homossexuais, eles contraíram a pneumonia por pneumocystis carini, que é oportunista. Quando a gente fala oportunista, são doenças que acometem a gente quando a gente está com o sistema imunológico um pouco mais abaladinho. Que nem o herpes, né? Quando a gente briga com o namorado, fica chateada, no outro dia acorda com algumas pessoas com aquela feridinha na boca. Aquilo ali aconteceu porque o sistema imunológico deu uma fraquejadinha. E desses 5 jovens, 2 morreram por essa pneumonia. E aí começou a se investigar o que estava acontecendo entre esses jovens. E ainda na década de 80, foi isolado então de um paciente que veio a falecer o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Através dessas mortes, eles conseguiram ver que, na verdade, o que estava acometendo esses jovens era um vírus. E eles deram esse nome, então, que é o vírus da imunodeficiência humana. Logo começou-se a desconfiar que a transmissão desse vírus acontecia através do sangue ou relação sexual. E hoje a gente sabe que, sim, a principal via de transmissão do vírus é pelo relacionamento, pela relação sexual sem proteção, é pelo sangue, tá? Então o vírus ele fica presente ali no sêmen, no fluido seminal, na secreção vaginal. Então não é só o homem que transmite, a secreção vaginal da mulher também tem o vírus. Transmissão também pode acontecer perinatal, ou seja, aquela gestante, através da placenta ou durante o parto, no canal ali da vagina do nascimento, ou mesmo através do aleitamento materno. E qualquer outro fluido que contenha sangue, tá? O vírus, na verdade, ele é um retrovírus, o agente etiológico. O que significa um retrovírus? É um vírus que ele consegue transformar um RNA em DNA. Esse vírus é um vírus de RNA, ele tem uma fita simples de RNA, mas ele tem nele toda uma maquinaria que faz com que ele consiga fazer uma transcrição reversa, que a gente chama. Então, ele consegue gerar uma DNA de fita dupla a partir de um RNA de fita simples. Então, quando a gente aprende lá genética, né, bioquímica, a gente lembra, né? Nós temos o DNA que está lá nas nossas células, no núcleo. Esse DNA, ele é transcrito, né, em uma fita de RNA. Essa fita de RNA, então, é traduzida em uma proteína. No caso desse vírus, ele é um RNA que consegue fazer uma transcrição reversa, se transformando em DNA. Dessa forma, esse vírus, ele consegue o quê? Ele consegue invadir uma célula e fazer parte do genoma dessa célula. E qual que é a célula que o HIV invade e começa a se integrar no genoma? O linfócito TCD4. O linfócito TCD4, ele também é conhecido como linfócito T helper, que é aquela peça-chave na resposta imunológica. O linfócito CD4 é aquele que vai orquestrar toda a resposta. Então, quando a gente recebe um vírus ou uma bactéria no nosso corpo, os nossos macrófagos vão lá, os neutrófilos, as células dendríticas vão lá, vão reconhecer aquele vírus, aquela bactéria, enfim, vamos falar aqui do vírus que está aqui. Eles vão apresentar para as células do sistema imunológico. E a célula do linfócito CD4, uma vez que ela reconhece esse corpo estranho, esse vírus, ela começa a fazer o quê? Ela começa a avisar, ela é a fofoqueira do pedaço, ela começa a avisar todas as outras células do sistema imunológico que tem algo errado.
E como que o linfócito CD4 faz isso? Através da secreção de citocina. Então, ele secreta a citocina e essa citocina vai dizer, olha, é um vírus, não é uma bactéria, não é um fungo. E vai, então, ativar outras células para que essas células possam vir e destruir esse invasor. No caso de vírus, os principais efetores para destruição viral é o linfócito CD8 e células NK. Só para lembrar lá da imunologia, quando vocês fizeram. Então, quando eu tenho um vírus que invade o código genético de uma célula tão importante quanto o linfócito CD4, essa célula ela perde o seu comando. Então, esse vírus ele consegue entrar no linfócito CD4, fazer parte do código genético dele e fazer com que essa célula, cada vez que ela tente reagir, ela morra. Então, o paciente com HIV, ele vai perdendo aos poucos, progressivamente, a resposta imunológica dele, a função imunológica. Começa a ter uma supressão desses linfócitos e como vai morrendo, vai depletando, até que ele chega no que a gente chama de AIDS. Porque um paciente com HIV, um paciente HIV positivo, não é a mesma coisa de um paciente com AIDS. Porque o paciente, para chegar na imunodeficiência, ele já tem que ter perdido bastante linfócito CD4. Então, aqui tem a estruturinha do vírus, né? Ele tem toda a maquinaria, esse vírus tem um envelope que protege, ele tem a enzima transcriptase reversa, ele já tem a enzima que vai fazer a transcrição reversa da molécula de RNA em DNA. Ele tem a integrase, que é uma enzima que vai prender ele no DNA da célula hospedeira, tá? E ele tem a protease, que vai clivar essa proteína para a sua forma ativa, vamos dizer, né? Para que ela possa ser excretada pela célula. Então, aqui, a gente tem um desenhozinho, uma foto de como que acontece a chegada desse vírus, a entrada dele nas células de linfócito CD4. Antes de eu falar isso, eu só queria fazer uma observação. 70% dos linfócitos CD4, 70% estão na mucosa intestinal, tá? Então, 70%, ou seja, quase todas as células CD4 estão ali na mucosa intestinal. Então, esse vírus, ele enxerga o receptor que indica que aquela célula é linfócito CD4, tá? Ele se liga a esse receptor de linfócito CD4 e se liga, ao mesmo tempo, num receptor de quimiocina, que é uma citocina específica de linfócito CD4. Então, ele se liga nesses marcadores de linfócito, se funde com a membrana, tá vendo? Olha, ele se funde com a membrana do linfócito CD4 e ele injeta todo o seu conteúdo viral dentro do citoplasma do linfócito CD4. Ali, esse vírus, pela presença da transcriptase reversa, ele já vai converter o RNA desse vírus em um DNA, tá? Pela transcriptase reversa. Então, ele transcreve um RNA de fita simples e um DNA de fita dupla. Esse DNA consegue entrar no núcleo da célula. E, através da enzima integrase, que também já vem no pacote do vírus, ela se integra ao DNA do linfócito CD4. A partir, então, desse momento, o linfócito CD4 ele tem no seu genoma um DNA viral que vai ser transcrito em RNA viral, vai ser clivado pela protease, para ser, então, reunido em uma nova cápsula viral e vai ser excretado em forma de vírus maduro para infectar outras células. Cada vez que isso acontece, esse linfócito acaba morrendo. O mais interessante que eu trago nessa figura aqui é que quando que isso vai acontecer? Quando que essa transcrição, porque o RNA entrou, ele se transformou num DNA, ele se integrou no genoma, no núcleo do linfócito CD4, mas quando que o CD4 vai replicar? Quando ele tiver um sinal. E qual que vai ser esse sinal?
vai ser quando alguma citocina se ligar no linfócito CD4 para que ele produza citocinas, para que ele produza novas citocinas. Só que em vez de produzir uma citocina, o que ele vai fazer? Ele vai ativar o seu núcleo, que vai, ao invés de traduzir uma proteína de citocina, vai traduzir um RNA viral. Isso é importante? Sim. Quando que eu tenho ativação de linfócito CD4, seja por apresentação de antígenos, seja por estímulo de citocinas, quando eu tenho uma infecção? O que isso indica? Que quando um paciente está infectado pelo vírus, quanto mais infecções ele tiver, quanto mais estímulo imunológico ele tiver, mais rapidamente ele vai depletar linfócito CD4, porque cada vez que isso aqui acontece, eu levo o linfócito CD4 à morte, tá? Esses linfócitos vão morrendo. Então, dessa forma, a gente tem que pensar que essa infecção, ela ocorre em estágios. Hoje a gente tem uma subdivisão, onde o estágio 1 é uma infecção aguda, no estágio 2 é um período de latência, depois o paciente entra no estágio 3, que é uma infecção sintomática, até o estágio 4, que é o estágio final, que é o estágio de AIDS, tá? Aí vamos ver aqui como que isso acontece. Esse gráficozinho, ele parece complicado, mas ele exemplifica pra gente muito bem o que acontece com o paciente quando ele é infectado. Nesse lado azulzinho aqui, nós temos o número de células CD4 por ml, tá? E do lado de cá, a gente tem o número de RNA viral, tá? Por ml. Quando o paciente se infecta, normalmente o paciente vai estar lá com um número em torno aí de 1.200 a 1.000 linfócitos CD4 na contagem. Ele entrou em contato com o vírus, tá? Então o vírus está aqui, ele vai começar a se replicar. Em algumas semanas, esse vírus ele vai atingir um pico de replicação. Ao mesmo tempo que o vírus tem seu pico de replicação, eu começo a perder linfócito CD4. Porque lembra que eu falei ali naquela figurinha que quando o vírus se replica dentro do linfócito CD4, essa célula acaba morrendo? Então eu tenho um pico agudo e uma depressão de CD4. Só que nesse momento, o sistema imunológico da pessoa, ele começa a reagir, os linfócitos CD8 falam, opa, peraí, tem uma coisa errada aí, e começa a dar conta desse vírus, diminuir essas células infectadas, e toda vez que o linfócito vai eliminar vírus, ele elimina a célula junto. Então, se eu tenho uma célula infectada, quando o linfócito CD8 reconhece, ele vai matar essa célula. Então, ele vai tentar matar o vírus que está dentro da CD4, ele mata a CD4 também, tá? Então, a gente vai perdendo. Quanto mais a gente mata a célula, mata mais vírus, mais células são perdidas. Então, só aqui, o paciente já teve uma queda aí de linfócito de 1.000 para 500. Ele consegue recuperar um pouquinho quando o linfócito CD8 vem e diminui a carga viral, mas depois, gradualmente, ao longo dos anos, essas células vão sendo depletadas, tá? Esse paciente, então, ele entra num período que a gente chama de fase de latência. Então, às vezes, o paciente foi lá, se infectou hoje, ele tem esse picozinho aqui, ele apresenta uma gripezinha, um mal-estar, um gangliozinho, é um resfriadinho, passou, não tem nada. Depois se passa anos nessa fase de latência, ou seja, esse paciente está infectado por anos. E aqui podem ser 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Isso tudo vai depender do quê? Da exposição desse paciente a estímulos, tá? Porque lembra, o vírus vai ficar lá quietinho, mas na hora que estimular, ele replica, porque estimula o CD4, em vez dela produzir citocina, ela vai produzir mais cápsulas virais. Depois de alguns anos, os linfócitos continuam caindo, e aí esse vírus começa a ganhar força novamente e começa a aumentar a sua replicação. Notem que é inversamente proporcional. Quanto mais eu aumento a replicação viral, mais eu tenho um declínio nas células CD4. Até chegar num ponto em que esse paciente depletou tantas células
CD4 que esse paciente começa a ter doenças oportunistas, e são essas doenças oportunistas que vão levar o paciente a óbito. Então, no estágio 1, que é aquele picozinho, acontece 2 a 4 semanas após o paciente ter entrado em contato com o vírus. É um estágio de soroconversão, né? E em 50% a 90% dos pacientes, esse primeiro estágio é um quadro de infecção aguda. Então, ele é muito similar a qualquer outra infecção viral. Por isso, passa batido, tá? Na fase 2, no estágio 2, esse paciente já começa a ter uma replicação mais ativa do vírus e destruição dos linfócitos CD4, mas ainda não tem uma manifestação característica. Na fase 3 já começa a ser uma fase sintomática, porque os linfócitos CD4 continuam caindo, já começa a ter sinais de depressão de função imunológica, já começa a ter aí infecção recorrente, infecções oportunistas que não são comuns para aquele paciente, até chegar no estágio de AIDS, que é o estágio 4. O que caracteriza o estágio de AIDS? Quando a contagem de linfócitos CD4 for menor que 200 células por milímetro cúbico e ou desenvolvimento de doenças oportunistas, tá? Só que isso pode levar anos para acontecer. Veja no caso que eu falei, né? Esse paciente, ele demorou alguns anos para começar a ter sintoma. No caso dele, foi mais curto esse período de latência. E aí eu quero que vocês raciocinem por que foi mais curto. Quando eu falo de estímulo de linfócito CD4, a vida daquele paciente era uma vida de bastante estímulo de linfócito CD4. Muito estresse oxidativo, vindo de álcool, de cigarro, noites mal dormidas, o sistema imunológico não dá conta. Então, o declínio é mais rápido, tá? O que isso quer dizer? Que o tempo de período de latência até começar a desenvolver a AIDS em si, ela pode variar de paciente para paciente. Então, quando a gente fala em contagem de linfócitos, no estágio 1, o paciente ele tem uma contagem maior que 500, ele teve aquela perda abrupta, mas a contagem ainda é maior que 500. E ele vai ter o quê? Uma dermatite, vai ter um gângliozinho, né, que a gente chama de linfadenopatia. No estágio 2, ele já vai variar até 350 a contagem de CD4 e também os sintomas ainda são poucos. Quando esse linfócito começa a baixar de 350 células por milímetro cúbico, esse paciente já vai começar a ter algumas infecções oportunistas. Então, o paciente começa candidíase oral, tá com candidíase oral, vaginal, começa a ter neuropatia periférica. Neuropatia periférica é uma sensação de formigamento nas extremidades, principalmente dedos de pé e mão, tá? É como se você não tivesse muita sensibilidade. Começa a ter displasia de cervical, herpes zoster de repetição, febre, começa a ter aquelas diarreias ocasionais, né? Como é o caso lá do paciente que a gente viu agora. Quando esse paciente começa a cair um pouco mais a contagem de linfócito CD4 dele, e ela chega menor que 200, e ele começa a ter infecções recorrentes, fungo, pele, boca, diarreia crônica, perda de peso, começa a ter pneumonia de repetição, todas as oportunistas começam a atingir esse paciente, citomegalovírus, até mesmo câncer de pele, esse paciente já está no estágio AIDS, e é irreversível, tá? Então, quanto menor o número de linfócitos CD4, quando a gente olha esse gráficozinho, né? Quanto mais cai o número de linfócitos CD4, maior o risco de infecção. E são essas infecções, são essas doenças que vão levar o paciente a óbito. Não é o vírus HIV em si, tá? Então, o paciente, ele morre com AIDS, ele não morre de AIDS, né? Porque a AIDS leva ao favorecimento do desenvolvimento de doenças. Então, quando ele já começa a cair aqui de 300, já pode aparecer câncer, que é o sarcoma de Kaposi, né, câncer de pele. E por que o paciente ele fica mais susceptível a ter câncer? Porque a gente o tempo todo está produzindo células mutadas. E o nosso sistema imunológico vai lá e depleta aquela célula, destrói aquela célula. Mas esse paciente está com depressão de célula do sistema imunológico, então ele fica mais vulnerável, ele não tem essa vigilância imunológica adequada. Então ele tem mais probabilidade de
desenvolver doenças, e aí vai tuberculose, pneumonia, e até mesmo cegueira, infecção intestinal, fungos que não se manifestam normalmente, que o nosso sistema imunológico dá conta, eles se tornam de alto risco para esses pacientes. Então aqui, olha, quando a gente fala em candidíase oral, né, o paciente começa a ter aquela boca ulcerosa, aftosa, e essas cândidas, essas aftas, essas feridas, elas geralmente são bocanos, tá? Ela não vai estar só na língua. Provavelmente todo o trato gastrointestinal desse paciente vai estar acometido por candidíase. Quando a gente fala em herpes, não é aquela feridinha no canto da boca, né? A gente vê um paciente imunodeprimido ou suprimido, esse paciente ele pode desenvolver em todo o corpo. Costas, abdômen, braços. E esse aqui é um câncer de pele muito característico de paciente com AIDS, tá? Que é o sarcoma de Kaposi. E qual que é o tratamento? Há 20 anos, né, um pouco mais de 20 anos, né, na década de 90, muitas pessoas faleceram, porque ainda não tinha um tratamento efetivo para o HIV. Então, o tratamento, ele surge e ele muda muito a comorbidade em si, porque pacientes que tinham, vamos dizer, o tempo de vida contado, hoje eles podem viver normalmente por muitos anos, tá? E o tratamento que esse paciente faz é o uso de antirretroviral. Esses antirretrovirais, eles vão fazer o efeito em alguma daquelas etapas que eu mostrei para vocês, de infecção e replicação viral, tá? Os mais usados são os inibidores de proteases e os inibidores de transcriptase reversa. Os inibidores de protease, qual que vai ser a atividade deles? Eles vão impedir que aquela enzima protease, que cliva as proteínas, uma vez que o DNA já foi integrado pelo vírus e na hora que vai replicar produz a proteína, a protease ela vai clivar para que ele possa ser empacotado numa nova cápsula viral e ser excretado para fora, né? E ser exocitado. Então, um dos alvos mais utilizados de inibição é essa protease. Então, o remédio, esse medicamento, ele inibe que essa enzima funcione, que essa enzima clive aquela proteína. Se não cliva, ela não cabe no capsídeo. Então, ela não consegue formar o HIV ativo e ser excretado, tá? Então, algumas drogas muito comuns, que é a sacnavir, indinavir, ritonavir, todas as virs da vida, né, são inibidoras de protease. E também os inibidores de transcriptase reversa, que é a enzima que vai fazer a transcrição do RNA em DNA. Então, o famoso AZT, que foi uma das primeiras drogas utilizadas para tratamento de HIV, ele age na transcriptase reversa. E alguns outros medicamentos que agem também sinergicamente com o AZT, né? Como o 3-TC, entre outros. Então, aqui nessa figurinha, né, a gente vê os pontos de inibição dos medicamentos. Então, aqueles que vão inibir a transcrição de RNA em DNA, então ele evita que esse RNA que está dentro do citoplasma se transforme em DNA e entre no núcleo. Ou ainda, alguns medicamentos que inibem a integrase, a enzima que vai colocar o DNA viral dentro do núcleo. E as proteases, que vão clivar as precursoras, né? Ela foi traduzida aqui numa proteína de RNA viral, mas ela tem que ser clivada para que ela possa ser agrupada no capsídeo e excretada. Então, esse medicamento ele pode bloquear o efeito nessa altura da transcrição viral. Então, os antirretrovirais, os TARVs, eles alteraram significativamente o curso clínico do HIV. Né? Então, o paciente hoje, com o uso de TARV, ele passa a viver mais. Quando isso aconteceu na década de 80, na década de 90,
após o ano de 1996, começou a se fazer o quê? Começou a padronizar a utilização de pelo menos 3 antirretrovirais ao mesmo tempo. E essa terapia ela passa a ser chamada de terapia antirretroviral altamente ativa, que é o HAART. Por quê? Então, em vez de usar um inibidor, eu vou usar pelo menos 3. Então, eu vou inibir em 3 etapas. Eu vou inibir a integração, eu vou inibir a transcrição e eu vou inibir a clivagem. Isso aumentou em 70% a sobrevida dos pacientes com AIDS e diminuiu 80% a incidência de infecção oportunista nesses pacientes, o que muda completamente o retrato, né, desses pacientes. Então, os antirretrovirais, né, a terapia altamente ativa, ela vem com o objetivo de suprimir a replicação desse vírus, né, no plasma, preservar e restaurar a imunidade do paciente, porque se eu transcrevo menos vírus, eu vou ter menos morte celular de CD4, melhorar a qualidade de vida do paciente e, até certo ponto, também prevenir a transmissão. Porque quando eu começo a diminuir essa replicação viral, eu começo... tem pacientes que chegam a um ponto de fazer o exame e não ser detectado o vírus. Isso não significa que não tenha mais vírus, mas não tem num nível suficiente para ser detectado. Tá? Então, isso diminui a transmissão. Se eu tenho menos vírus circulantes, eu tenho menor transcrição. E também reduz morbidade e mortalidade associada ao HIV. Então, o TARV ou o HAART, eles vêm para mudar o fenótipo, né? Quando a gente vê essa revistinha aqui, não é da época de vocês, né? Mas vocês já devem ter ouvido falar do Cazuza, né? Que foi uma das vítimas que mais mobilizou o Brasil na época, na década de 80. Ele morre, né? Com AIDS. Então, a gente vê um paciente magro, depletado, debilitado. Mas, hoje, depois do HAART, depois do TARV, né, depois da terapia antirretroviral, a gente tem outro fenótipo. Um fenótipo que, antigamente, você cruzava na rua, né, e tinha aquele preconceito. Nossa, tá parecendo aidético. Hoje, não. Hoje, você vai encontrar com esse fenótipo aqui na rua e você não vai saber que é um paciente HIV positivo, tá? Então, o que muda no perfil? No passado, esse paciente tinha perda de peso bem acentuada, e cerca de maior de 10% do peso usual desse paciente. Uma depressão de massa corpórea absurda, uma depressão muito grande de massa. Hiperlipidemia, sinais de pior prognóstico, então todo paciente já sabia que iria a óbito, e os efeitos adversos bem variáveis. Depois do TARV, depois do HAART, o que se observa? Uma variação na mudança de peso. Alguns pacientes, em vez de perder peso, eles ganham peso. Tá? Uma alteração na distribuição de gordura corporal, mudou totalmente o fenótipo desse paciente. Esses pacientes são, na grande maioria, dislipidêmicos. Tem bom prognóstico e a gente acaba tratando esse paciente como um paciente com síndrome metabólica. Tá? No passado, esse paciente, ele tinha um gasto energético aumentadíssimo. Hoje, isso vai depender, tá? Vai depender do estágio da doença que o paciente tiver e a gente vai ver que esse paciente, ele pode estar num perfil e mudar para o outro de acordo com a evolução da doença, porque isso vai variar do estágio que o paciente está. Então, o uso do TARV, ele vem para melhorar o prognóstico do paciente, mas ele não vem sem efeitos colaterais. Então, o que o TARV, quando você usa o TARV, mais a presença do vírus, porque a gente tem que pensar que o vírus, por si só, ele leva à inflamação, e a inflamação, a gente sabe que ela leva a toda uma alteração metabólica no paciente. Então, eu tenho o HIV, mais o uso de um medicamento que, por si só, também altera metabolismo. Então, a gente tem uma desregulação complexa que vai levar a alterações no gasto de energia do paciente, no metabolismo lipídico, balanço hormonal, na função imunológica, na composição corporal e vai mudar a necessidade de macro e micronutrientes desse paciente.
Essa inflamação é uma inflamação exacerbada pela presença do vírus, mas também pela medicação. E o sistema imunológico desse paciente, hoje a gente sabe que um paciente com HIV em uso de TARV, ele tem um perfil muito parecido com o idoso. Porque ele tem uma inflamação bem característica do envelhecimento. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo queda de alguns números de células do sistema imunológico e exacerbação de inflamação. E a gente vê isso muito no paciente HIV, independente da idade. Além disso, esse paciente ele tende a ter uma maior quantidade de células do sistema imunológico agregadas ali no tecido adiposo, o que lembra muito o obeso. Ou seja, aquela célula hiperplásica, aquela célula hipertrófica, aquela obesidade concentrada, visceral, cheia de tecido adiposo, inflamado ali na região visceral. Além disso, o intestino desse paciente, em geral, ele é disbiótico. Tá? Então, esse paciente ele tem uma alteração da microbiota intestinal, com reflexos de permeabilidade aumentada, ou seja, eu deixo passar mais patógenos, o que amplifica ainda mais esse sinal inflamatório por esses fragmentos bacterianos. Então, é como se fosse um ciclo vicioso inflamatório. O paciente com HIV em uso de TARV, ele é uma mistura do idoso com o obeso. Então, tem disbiose, inflamação, tecido adiposo hipertrófico inflamado. A gente tem acaba que a nossa terapia hoje nutricional, ela vai se voltar muito mais para essa questão do que antigamente para aquele paciente caquético, né? Aquele paciente emagrecido, com alta demanda energética. Então, num paciente em uso de TARV, um paciente HIV positivo, ele tem um processo inflamatório crônico. Então, essa inflamação, ela acomete principalmente os linfócitos CD4 e a gente, como eu falei para vocês lá no começo da aula, os linfócitos CD4, eles estão alojados no intestino. Então, isso acaba alterando, né, causando uma ruptura da homeostase da resposta imunológica, do sistema imunológico que está lá no intestino. E isso reflete numa desbiose. E essa desbiose, por sua vez, associada a essa inflamação, a essa alteração da resposta imunológica ali no tecido linfóide associado ao intestino, vai permitir que os produtos microbianos que estão presentes ali no intestino, que até então são inócuos, são benéficos até para a gente, ele acaba passando por essa permeabilidade aumentada do intestino. Isso faz com que eu leve a uma inflamação ativa e persistente, tá? Então, eu vou ter uma inflamação crônica persistente que acaba sendo exacerbada por algumas infecções oportunistas quando esse paciente começa a ter uma queda muito grande de linfócitos, tá? Seja por hepatite, citomegalovírus, herpes, enfim, eu tenho toda uma cascata inflamatória que vai levar o sistema imunológico a uma exaustão. O sistema imunológico é cansado, ele fica cansado e ele envelhece. Então, existe uma relação muito estreita entre o uso de TARV mais HIV, levando a uma exaustão do sistema imunológico por causa dessa inflamação crônica e levando a um perfil mais imunossenescente, ou seja, mais inflamatório, com menos células imunológicas prontas para respostas ao novo. Então, esse paciente, ele fica menos responsível. Tá? Ele tem uma imunossenescência prematura, ele envelhece prematuramente no sistema imunológico dele. E esse envelhecimento mais essa inflamação crônica vai levar a danos de órgãos distantes, como o coração, o cérebro, leva uma atrofia tímica. A gente volta aqui a um perfil de disbiose, um perfil de obeso, disbiose, aquele mesmo ciclo de autoalimentação da inflamação atinge intestino comunica com o cérebro, comunica com o fígado. Nós temos todo o ciclo
inflamatório aqui, potencializado 10 vezes mais do que no paciente sem HIV e sem uso de TARV, tá? Isso, então, favorece que esse paciente desenvolva diversas doenças crônicas, como diabetes, como doenças cardiovasculares, fígado gorduroso, tá? Alzheimer, entre outros. A gente hoje sabe muito bem como que funciona, né, essa comunicação interórgão. Então, eu tenho aqui uma sobreposição da infecção por HIV, a inflamação que isso causa e o uso de antirretroviral, levando esse paciente a ter um perfil de metabolismo alterado, favorecendo doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, dislipidemia, resistência à insulina e lipodistrofia. Então, esse é o novo paciente, esse é o novo perfil que a gente encontra, e não mais aquele perfil caquético que a gente encontrava na década de 80. E isso se deve em grande parte aos efeitos colaterais das drogas utilizadas, tá? Quando a gente olha aqui, né, aqui a gente tem os principais TARVs utilizados, né? Então, aqui nesse primeiro quadradinho aqui, os inibidores de transcriptase reversa, aqui também, inibidores de transcriptase reversa. Esses inibidores, então, eles podem causar toxicidade mitocondrial, mielotoxicidade, então muito comum nos pacientes em uso de TARV, anemia. Por quê? Porque esse medicamento pode ser tóxico para a medula, tá? Também pode ser hepatotóxico. Então esse paciente pode ter lesão hepática. Isso já nos acende o sinalzinho de quando a gente vai avaliar um paciente desse, como que está o hemograma desse paciente, como que estão as enzimas hepáticas desse paciente, para poder trabalhar um alívio, né? Não sobrecarregar, por exemplo, um fígado de um paciente desse. Inibidores de protease. E aqui os inibidores de protease, gente, são os principais, os que causam mais alterações metabólicas no paciente. Dislipidemia, resistência à insulina, obesidade visceral, lipodistrofia, tá? Os inibidores da entrada de difusão e os inibidores de integrase, que têm menores efeitos colaterais. Então, o principal aqui causando efeito colateral seriam os inibidores de protease. Além dos inibidores de protease, ainda existem os fatores que potencializam esse efeito colateral. Então, se o paciente é HIV positivo, ele usa TARV, é sedentário, ele piora, né? O paciente que tem uma dificuldade locomotora, um paciente que tem uma dieta rica em alimento processado, ele não vai ajudar. Então, esse paciente, ele tem que ser conscientizado de que só a medicação, ela vai dar conta de segurar o vírus, mas ela não vai dar conta de segurar as doenças que podem ser desenvolvidas decorrentes do uso desse medicamento, tá? Então, esse paciente que, além do TARV, ainda é sedentário, não se locomove, tem dieta rica em processado, aqui a gente fala alimentos de carga glicêmica alta, alimentos ricos em sódio, a gente está falando de paciente com desbiose, então a gente tem que pensar que processados, gordura saturada, alimento rico em sódio, tudo favorece ainda mais desbiose, que favorece inflamação, que favorece envelhecimento de células imunológicas, que favorece distúrbios metabólicos, tá? Então, é um paciente que vai ter uma resistência de insulina no fígado e no músculo. Ele também vai ter uma resistência à insulina no tecido adiposo. Ele tem um aumento de TNF-alfa e IL-6, que são citocinas inflamatórias. Ele vai ter uma diminuição da função do GLUT4. O GLUT4 é aquele molécula de transporte de glicose, né? Então, eu tenho uma inflamação. Essa inflamação, o aumento de TNF-alfa e de IL-6 interfere na translocação de GLUT para a membrana, porque quando a insulina se liga na membrana da célula, ela desencadeia uma cascata de sinalização, né? Que faz com que o GLUT suba para a membrana, abra e a glicose entra. Nesse caso, o TNF-alfa e o IL-6, ele vai lá e bloqueia isso. Então, ele vai estar bloqueando isso no tecido adiposo, no músculo, tá?
E no fígado, mesmo que não seja dependente de GLUT4, ele também começa a ser resistente à insulina. Então, eu aumento a função, além disso, eu aumento o desgaste ósseo, aumenta a função de osteoclastos. Os osteoclastos são aquelas células que vão tirar cálcio do osso para jogar para a corrente sanguínea. Então, o paciente ele passa a ter maior possibilidade de ter osteopenia, osteoporose. Diminui a adiponectina, que é uma citocina produzida pelos tecidos adiposos, que é anti-inflamatória. Aumenta a liberação de ácidos graxos livres e triglicerídeos. Então, esse aumento do trânsito de ácidos graxos, ele piora ainda mais a resistência à insulina. Tá? Então, é um ciclo vicioso que vai levando esse paciente a desenvolver doenças metabólicas. E aí, quando eu vou olhar para esse paciente, ele é um paciente que vai ter uma desordem de tecido adiposo, ele vai ter o que a gente conhece por lipodistrofia, tá? Ele vai ter uma alteração de gordura em várias partes do corpo, a distribuição de gordura vai estar alterando. Além dessa alteração física de distribuição de gordura, esse paciente, metabolicamente, ele é um paciente com síndrome metabólica. Quando você pega um exame bioquímico desse paciente, você fala, bom, é um paciente com síndrome metabólica, clássico, dislipidemia, resistência à insulina, aumento de circunferência abdominal, ou um diabetes já instalado. E aí você vai olhar o exame, ele tem um aumento de colesterol, aumento de LDL, VLDL, um HDL reduzido, um triacilglicerídeo aumentado, tá? E uma glicemia aumentada. A lipodistrofia, quando a gente fala dessa alteração de fenótipo, de distribuição de tecido gorduroso, a gente está falando em mudanças, né? Então, o paciente ele pode ter 3 tipos, tá, de lipodistrofia. A lipoatrofia, ou seja, é aquele paciente que vai perder gordura em região periférica. Então, ele perde gordura em braço, perna, face, nádega. E você consegue enxergar, muitas vezes, o músculo direitinho do paciente até as veias do paciente. Porque ele perdeu, ele está pele e músculo. Tem aquele paciente que pode ter uma lipohipertrofia ou uma lipoacumulação. Ou seja, um acúmulo de gordura em algumas regiões específicas. E quais são essas regiões? Principalmente na região abdominal, na região visceral. Ele pode também ter gibosidade, que é aquela concentração de gordura no dorso. Ginecomastia em homem, então o homem passa a ter mamas, aumento de mama em mulher, e a gordura em lugares, como por exemplo, na região pubiana, tá? Ou o paciente pode ter a forma mista, tanto uma lipoatrofia como uma lipohipertrofia. Então aqui, né, um paciente bem depletado na face, ele perde toda a gordura de bichar, né, da bochecha, acúmulo, gibosidade, acúmulo de gordura no dorso, ginecomastia, abdômen aumentado, associado ainda ao braço, tá vendo? Uma perda acentuada de gordura no braço. Então, você vê que é um braço bem depletado, aqui uma gibosidade, os braços ficam, e as pernas podem ficar bem depletadas, aparecendo músculos e aparecendo veias. Isso é lipodistrofia. Esse paciente evolui para AIDS, então como que fica a caracterização de um paciente em AIDS sem uso de TARV? É aquele paciente com as características clássicas. O paciente ele tem sintomas que vão levar esse paciente ao emagrecimento, a uma diminuição de ingestão, a uma depressão de massa muscular. Paciente sem uso de TARV, que evolui para AIDS, é um paciente anoréxico, é um paciente que tem disfagia, ele vomita, ele tem febres altíssimas, 42 graus, como a gente viu no caso. Ele tem presença de lesões orais, esofágicas, muitas vezes ele não tem condição financeira ou dificuldade física para preparar seu próprio alimento. Então, ele acaba tendo uma perda de apetite, uma inadequação de consumo e uma necessidade energética aumentada. Além disso, a gente tem que pensar que as alterações gastrointestinais, elas são bem evidentes
no paciente com AIDS, né? Seja as candidíases, as lesões orais, doença oral, perianal, cólica abdominal, diarreia. Essa diarreia crônica, tá? Esse paciente ele começa a atrofiar as velocidades, porque quando a gente tem diarreia, a gente tem atrofia de velocidade intestinal. Então, a gente começa a diminuir a absorção e a atividade de enzimas da borda em escova. Então, esse paciente começa a ter diarreia, esteatorreia, má digestão, má absorção. Então, aqui nosso olhar é completamente diferente do que aquele paciente em uso de TARV em HIV controlado, né? Além disso, uma vez que ele evolui para AIDS e começa a ter as doenças oportunistas, essa inflamação é exacerbada, essa infecção é exacerbada, o gasto energético é maior, a ingestão é menor, então esse paciente começa a depletar músculo, tá? Então, quanto maior a carga viral, menor a massa muscular do paciente, é inversamente proporcional. Quanto mais eu tenho inflamação, mais eu perco, né? Menos massa eu tenho. Então, os níveis, eles são correlacionados aí com a perda de peso. Quanto mais vírus eu tenho, mais perda de peso. E essa contagem de linfócitos começa a diminuir, a inflamação, a infecção começa a aumentar, esse paciente começa a depletar ainda mais massa muscular. E aí o paciente entra no que a gente chama de síndrome consumptiva, tá? Essa é a característica do paciente com AIDS. Enquanto o paciente HIV com uso de TARV, ele tem alteração metabólica, lipodistrofia, o paciente AIDS, ele vai ter a síndrome consumptiva. E o que é essa síndrome consumptiva? Ela é caracterizada por redução da ingestão alimentar, então esse paciente ele não consegue ingerir os requerimentos dele. Ele tem uma digestão e uma absorção comprometida. Então, quando vocês forem olhar aquele paciente lá do caso, analisem cuidadosamente esse paciente. Ele tem hipermetabolismo, tá? Ele tem um catabolismo proteico extremamente acelerado, porque ele precisa produzir glicose, ele precisa produzir energia, então ele vai depletar proteína. É um paciente que tem doenças oportunistas, o que agrava ainda mais esse ciclo, porque esse paciente aumenta ainda mais o seu perfil inflamatório. Então, a síndrome consumptiva é bem característica do paciente apresentar uma perda de peso, tá? Uma redução involuntária maior que 10% do peso corporal. Esse paciente ele vai estar enfraquecido, fadigado, com diarreia. A febre pode ser intermitente ou pode ser constante e perda de massa celular corpórea significativa. Então, a gente tem alguns consensos, né? O consenso atualizado aqui de 2004 mostra que para o critério diagnóstico de síndrome consumptiva, o paciente ele tem que ter a presença de pelo menos um dos critérios abaixo. 10% de perda de peso intencional, não intencional em um ano, ou 7,5% de perda de peso em 6 meses, desculpa, ou 5% de perda de peso não intencional em 3 meses. E a presença de algum desses dados auxiliares. Então, uma massa corpórea em homem, tá? Menor que 35% do peso corporal, se o IMC for menor que 27%, ou em mulheres, uma massa celular corpórea menor que 23% do peso, se o IMC for menor que 27% ou menor que 20%. Essas são as o novo consenso para diagnóstico de síndrome consumptiva, tá? Então, em relação ao HIV e AIDS, esses são os pontos mais importantes para a gente discutir. E para a gente não extrapolar, né, muito o nosso tempo de aula, então eu vou gravar a parte de dietoterapia e avaliação nutricional para que vocês assistam amanhã e quarta e possam fazer o caso. Nenhuma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre qualquer coisa que a gente conversou aqui? Por enquanto não, Luane? Vocês lembram do CD4? Lembram dessas questões? Sem dúvidas por enquanto, Bianca? Tá.
Atentem-se, nesse caso, do perfil do paciente, mas é sempre importante pensar que no hospital você pode ter qualquer um dos dois perfis internado. Então, é sempre uma informação muito importante de se ter. Porque a gente quer o quê? Que esse paciente inflame menos. Lembrando que se a gente inflama, se a gente fica estimulando infecção, se esse paciente fica tendo estímulos recorrentes, você vai estar estimulando replicação viral. Então, a gente tem que atentar ao estilo de vida do paciente, é todo um conjunto terapêutico para que a medicação seja efetiva, né? Ok? Certinho, meninas e meninos? Não, Giovana. Não, porque como na quarta eu tenho médico, então eu não consigo quarta e não dá para desbalancear. Então, eu vou gravar a aula, que eu daria no tempo de amanhã, né? Porque hoje não daria tempo de dar. E vou colocar para vocês no campus virtual. E o caso clínico já está lá, eu vou só ver o que está acontecendo, que vocês ainda não conseguiram visualizar. Qualquer dúvida, vocês podem estar comunicando comigo, ir por campus ou por e-mail, que eu vou respondendo, tá? Certinho? Sim, Joe. Sim, sim.